Olá, estudantes do curso Técnico em Logística, sejam bem-vindos à nossa segunda aula. E eu trouxe aqui, como a gente terminou a nossa primeira aula, falando das fases, com que a gestão de pessoas foi passando, como que houve a evolução. E não sei se vocês se recordam, mas a gente trabalhou, a nossa última fase, e é que a gente se encontra hoje, que é a fase estratégica. E agora nós vamos estar trabalhando o que a Venato traz com relação à gestão de pessoas nos dias atuais. Então vamos começar? Então, dentro dessas perspectivas atuais, de acordo com o que a Venato, a gestão de pessoas, ela se apoia em aspectos essenciais. Primeiro, as pessoas como seres humanos. Então, as pessoas, elas passam a serem vistas com personalidades próprias, com histórias particulares, conhecimentos e habilidades indispensáveis à adequada gestão dos recursos. Essas características, elas possibilitam a harmonia no trabalho, que é a junção dos diferentes, ou seja, de pessoas diferentes, com histórias diferentes, com perfis diferentes, todas trabalhando com um foco comum, em prol de um objetivo comum, que é esperado tanto pela sociedade quanto pela organização. Bom, o segundo aspecto é as pessoas como ativadores inteligentes de recursos organizacionais, importantes para a sua renovação e para que se mantenha competitiva em um ambiente que está em constante transformação. Bom, o quarto item que nós vamos estar trabalhando na nossa aula é a função de recursos humanos. As mudanças são inevitáveis e as empresas precisam estar se atualizando, principalmente com relação aos seus recursos humanos, para se manterem competitivas no mercado. Então, por vários anos, existia a ideia de que o principal obstáculo ao desenvolvimento das organizações era a falta de capital financeiro. Hoje, o maior empecilho está com relação ao recrutamento e manter pessoas qualificadas. Então, não mais o empecilho é o capital financeiro. Hoje, o maior obstáculo para as empresas, o maior desafio é estar recrutando, selecionando pessoas qualificadas e, ao mesmo tempo, estar mantendo essas pessoas dentro do corpo de trabalhadores, de colaboradores da empresa. Mais do que isso, é preciso também cuidar do desenvolvimento dessas pessoas. O obstáculo não está só na seleção, no recrutamento, em manter essas pessoas, está também no desenvolvimento. As empresas, elas precisam estar criando condições de reconhecimento do trabalho dessas pessoas, tanto através da remuneração adequada, quanto também através de um reconhecimento verbal, de fazer um elogio pela sua função, por ter alcançado um determinado desempenho que a empresa esperava. E isso também pressupõe uma avaliação, que também é condição fundamental para o colaborador e também para a empresa. A avaliação ela é muito importante, porque através de uma avaliação que a empresa vai verificar se o desempenho dos seus funcionários está sendo o mais favorável, enfim. Todos esses itens, é importante ressaltar que eles fazem parte das funções de recursos humanos dentro de uma organização. O nosso quinto item que nós vamos trabalhar é o propósito da gestão de pessoas. Bom, basicamente, o propósito maior desta área, gestão de pessoas, é atingir os resultados organizacionais. Ao mesmo tempo, cuidar das pessoas para que elas consigam direcionar as suas ações a estar alcançando os resultados esperados pela empresa. E, ao mesmo tempo, ela tem que estar preocupada, principalmente com a qualidade de vida do seu colaborador. De acordo com o que a Venato, as empresas de sucesso estão percebendo que podem progredir e permanecer no mercado se forem capazes de aumentar o retorno sobre os investimentos de todos os parceiros, principalmente dos seus funcionários. Ou seja, aumentar a recompensa pelos esforços de seus parceiros. Bom, então as pessoas, elas podem expandir ou diminuir as forças e fraquezas de uma empresa, dependendo da forma como o ambiente organizacional é conduzido. Portanto, para que os objetivos da gestão de pessoas
sejam atingidos, é imprescindível que os gestores tratem as pessoas como elementos essenciais para o sucesso organizacional. É importante que os gestores eles encarem os seus colaboradores o principal diferencial competitivo, que eles sejam vistos como elementos essenciais para a organização. Bom, o que é importante para a área de recursos humanos é conhecer os princípios que regem a busca por esses objetivos através das pessoas. Assim, cabe à administração de recursos humanos colaborar com os seguintes meios: assistir a organização a atingir os objetivos e realizar sua missão, oferecer competitividade à organização, fazer com que as ações das pessoas elas sejam produtivas e possam beneficiar clientes, funcionários e parceiros. Além disso, ofertar à organização pessoas bem qualificadas e motivadas, intensificar a autoatualização e a satisfação das pessoas no trabalho e gerenciar a mudança e, por fim, manter relações éticas e comportamento socialmente responsável. Então, devemos lembrar que os objetivos organizacionais, eles são bastante diversificados. Cada organização tem os seus próprios objetivos. Bom, no item 6, nós vamos trabalhar os processos de gestão de pessoas. Então, para que as funções da área de recursos humanos, que nós já vimos no item 4, se transformarem em ações, existem 6 processos que devem ser pensados e seguidos para que os resultados possam aparecer. Bom, o primeiro é o processo de agregar pessoas, o processo de recrutar, selecionar, integrar, ou seja, está atraindo pessoas para o seu corpo de funcionários. Bom, o segundo é o processo de aplicar pessoas. Trata-se de desempenhar as tarefas que as pessoas irão desenvolver dentro da empresa, informar e acompanhar seu desempenho. Trata-se da avaliação de desempenho e da padronização dos processos críticos de trabalho, a fim de facilitar a compreensão, o sentido e a execução dessas tarefas. Bom, o terceiro processo é o processo de recompensar pessoas. Ele é criado para estar estimulando as pessoas a satisfazer as necessidades individuais superiores. Estão ligados tanto à parte financeira quanto à parte emocional. Bom, o quarto processo é o de desenvolver as pessoas. Visa a capacitar e a promover o crescimento tanto profissional quanto pessoal desse colaborador. O quinto processo é o de estar mantendo essas pessoas. Visa a propiciar condições ambientais e psicológicas que favoreçam o desempenho de suas funções dentro da organização. E este processo, quando bem estruturado, ele favorece a manutenção dos talentos que a organização já tem. O sexto processo é o de monitorar pessoas. Busca o acompanhamento e o controle das atividades das pessoas e conferir resultados. Este sexto processo ele está diretamente ligado aos outros processos. Bom, então é importante o entendimento de que esses 6 processos eles se interrelacionam e os resultados de suas ações são frutos dessa troca recíproca de informações. Então, caso um processo ele seja mal trabalhado, ele vai exigir dos outros processos medidas para estar fazendo a correção dessa deficiência que houve com o processo. Então, vale lembrar que todos os processos eles devem refletir as influências ambientais externas e internas das organizações. Bom, pessoal, então nós chegamos no final da nossa primeira aula, da aula 1, acompanhando aí pelo caderno pedagógico, em que nós trabalhamos o conteúdo dessa primeira aula na primeira semana e na segunda semana. Então, vamos fazer um resumo do que nós trabalhamos durante essas 2 semanas. Bom, nós trabalhamos a importância das pessoas para as organizações. Através dessas 2 semanas, a gente pode perceber como que as pessoas se tornaram de extrema importância para as empresas. Nós vimos também que a gestão de pessoas ela é caracterizada pela forte interdependência das organizações e das pessoas. A gente pode ver como que as organizações elas dependem das pessoas e como que a gestão de pessoas ela é caracterizada por esta interdependência.
Hoje, as organizações, elas ampliaram a concepção de parceria, inserindo os seus funcionários como seus parceiros, né? Tratando-os como seus parceiros. Também, a gente pôde ver os objetivos estratégicos, né, da área de gestão de pessoas e os seus processos de agregar, aplicar, recompensar, manter, desenvolver e, por fim, monitorar as pessoas, que foi o que a gente viu agora no final da nossa segunda semana. Bom, desejo a vocês bons estudos, espero vocês na próxima aula e fiquem atentos lá na plataforma. Usem o fórum Tira Dúvidas. Eu, professora, e o tutor da disciplina estamos lá para estar sanando possíveis dúvidas que possam surgir.